Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para dar seguimento ao programa Que História é Essa, Ricardo? Eu vou interagindo com as mensagens que vão nos mandando para as minhas redes e vou buscando conversar, dialogar com elas. Não no sentido de, dar uma resposta, mas no sentido mais de alimentar esse debate, né? Porque tem muita coisa interessante que eu tenho recebido. Eu vou começar aqui com o Yuri Lima. Yuri pergunta o seguinte: como o senhor vê o PDT da Paraíba entregando os cargos que exerciam no governo do estado? Eu vejo com naturalidade, né? Eu, sinceramente, do atual governo, dessa mata não sai coelho. O governo, ele envelheceu rapidamente. Ele tornou-se ultrapassado, antigo, porque os métodos foram antigos. E isso se refletiu na Paraíba, né, na condição de vida das pessoas, nas ideias, nos sonhos, né? Esse governo não sonha com nada. Não é possível alguém não sonhar. Não é possível você não ter vontade de fazer algo impossível. Eu sou cheio de vontade de fazer coisas impossíveis, né? Aliás, muitas das coisas que nós fizemos, eu e tantos companheiros e companheiras corretos, leais que existem, né? Nós fizemos coisas que antes era impossível. Quem era que acharia possível? Nem eu achava que nós pudéssemos fazer com que todas as 54 cidades que não tinham acesso através de asfalto pudessem ter suas estradas feitas. Em sã consciência ninguém, repito, nem eu acreditava. E começamos a fazer. E fizemos. Dia 1º de maio de 2017, a última cidade saiu do isolamento, que foi Carrapateira, lá perto de São José de Piranhas, né? Dia 1º de maio, dia do trabalho. Nós fomos lá inaugurar, enfim. Né? E tudo isso, quem imaginaria que a gente tivesse uma rede de cardiologia pediátrica, né? Com uma caravana do coração, com mais de 1.500 cirurgias no coração, em crianças, não é em adulto não, em crianças, né? Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que a gente dobraria o número de leitos em hospitais, né, que faríamos tantas escolas técnicas, que inventaríamos o ensino integral aqui na Paraíba? Enfim, tudo era sonho impossível. E a gente começou a sonhar e a fazer e a se dedicar e as coisas aconteceram. Então, esse governo, Yuri, ele é antigo, é ultrapassado, ele não sonha com nada, ele não sabe o que é isso. Né? E, além disso, negou todo o projeto que havia sido construído e que foram os melhores anos da Paraíba. Eu acho que o PDT da Paraíba percebe claramente isso. Né? E o PDT da Paraíba tem um quadro que eu respeito muito, que é o quadro da Lígia Feliciano. Lígia é uma pessoa que entende de política pública. Lígia tem uma conduta digna, uma conduta que você não percebe. Ela foi vice-governadora há 8 anos. Nunca agiu para poder criar uma crise, para poder... Ela se manteve sempre fazendo tudo aquilo que era para fazer, e fazendo com maestria, com dedicação, né? E ao mesmo tempo com um olhar crítico sobre as coisas. Talvez Lígia, mais do que ninguém, saiba a diferença entre o governo que nós comandamos, que ela foi vice, e o atual governo que ela é vice. Ela sabe como a Paraíba retrocedeu, como a Paraíba, deixou de sonhar e de fazer, né? Então eu acho que é natural, o PDT, como qualquer partido, aspira o poder, né? E a Lígia deve ser candidata ao governo, já anunciou isso, o PDT já anunciou, e, sinceramente, na minha opinião, é uma candidatura que traz consigo uma marca importante, que é o fato de uma mulher disputar o governo do estado, né? E a outra questão é que ela, a Lígia, é uma pessoa que eu classifico como competente, compromissada, responsável com o presente e com o futuro, né? Eu acho isso, né? Isso não é uma declaração de voto, tal, mas é uma constatação, porque em 2018 coube a mim
a decisão de manter a parceria com o PDT e a Lígia ser a candidata a vice. Não foi nem o atual governador, né? O atual governador só comprou o paletó para posse. Foi isso. E depois traiu o melhor projeto político que esse Estado já viu e que o nosso povo já teve. O Agnaldo Silva, meu amigo Agnaldo, porque não há coerência ideológica quando muitos não conseguem manter a própria palavra dita. Agnaldo, porque além disso ser uma presença, essa incoerência, não se manter a palavra dita, ser uma constante na humanidade, é muito mais constante ainda na política. E é muito, muito, muito mais constante nesses tempos de política que nós estamos vivendo, nesses últimos 6, 7, 10 anos, né? O esperto hoje acha que é a forma de poder progredir só com a esperteza, né? Então você tem muito isso dentro da política. E cabe às pessoas perceberem isso, né? Porque eu não creio que alguém eticamente formado tal possa considerar confiável quem não mantém a própria palavra. Quem não mantém a palavra não pode ter a confiança de absolutamente ninguém. As pessoas, inclusive aquelas que não gostam de mim, mas duvido que me peguem com 2 ou 3 conversas. Duvido, né? Eu já em alguns momentos esperava, na época de campanha, eu não podia fazer algo, mas eu não anunciava só por anunciar, mesmo sabendo que não ia fazer, como outros fizeram e como atualmente está sendo feito. Tem uma polêmica aí da estrada de Ponta da Praia de Campina, lá em Rio Tinto. O governo anunciou, aí fizeram uma festa, anunciou o projeto executivo, passou 3 anos enrolando todo mundo, disse que não ia fazer, aí depois com a repercussão, lança um projeto executivo, aí daqui que vai fazer a licitação, ou seja, provavelmente deve estar com aquela síndrome que eu chamava em 2010 do trator galinha, né? Que ciscava e não saía do canto, porque eram coisas somente eleitoreiras, demagogicamente eleitoreiras, né? Então, mas ninguém nunca me pegou com isso. Eu lembro, para dar um exemplo sobre estrada, eu lembro que no orçamento democrático, lá em Cuité, tinha lá uma galera enorme de Picuí e todo mundo querendo a ligação para divisa com o Rio Grande do Norte. Eu já tinha feito todas as outras estradas lá dentro, tal. Então, se tinha feito, as pessoas acreditavam, né? E elas queriam efetivamente que a gente fizesse. E eu não tinha 5 milhões naquele momento. Eu não podia dizer que ia fazer algo se eu não tinha um recurso, compreendeu? E disse que não faria, mas que quando tivesse recurso eu faria, mas não faria. E o resultado disso é que a campanha da oposição em 2014 contra mim em Picuí foi toda em cima disso. Eu tinha feito todo o anel do Curimataú, tinha feito Frei Martinho, tinha feito um monte de estrada, mas, né, e eu terminei perdendo em Picuí, exatamente por conta disso, por essa verdade que eu disse. Eu disse uma verdade, eu não podia mentir para as pessoas, eu não podia enganar as pessoas, né? Eu não sou desse tipo. Aí, pois bem, ganhamos a eleição, quando eu acho que em 2015, aí tive o recurso, soltei o edital e fizemos a obra. Eu acho que política tem tudo de pedagogia, né? Política você tem... A pedagogia está ali dentro, o ensino está ali dentro, a educação está ali dentro, a forma de educar está ali dentro. Se você não educar através da política, você não consegue fazer o povo avançar, inclusive em busca dos seus direitos, né? Eu acho isso fundamental. Então, essa coisa da coerência, ela é importantíssima. Sabe, Agnaldo? Aqui o Portal da Serra Cuité, o Portal da Serra, lá em Cuité, né? Falando em Cuité, Picuí, né? Tá aqui o Portal da Serra Cuité. Transparaíba, Curimataú, a esperança do povo. Ninguém sabe de nada da obra. Eu, no outro programa, né, que eu fiz, eu falei sobre a Transparaíba, né? Na verdade, você está coberto de razão, vocês do Portal da Serra, lá em Cuité. Essa era a grande obra, e será a grande obra, porque esse governo vai passar. Ele vai passar, nós vamos retomar, né, o ciclo de desenvolvimento no estado da Paraíba. E essa é a grande obra do estado, primeiro porque vai ser a maior obra feita com recursos próprios, sem nenhuma ajuda federal,
de um grande sistema adutor que vai captar água em Boqueirão. Nós começamos uma grande estação de tratamento de água com capacidade de tratar 550 litros de água a cada segundo. Imagina a potência disso, né? É uma maravilha, 550 litros, imagina aí a quantidade de água tratada por segundo, né? Lá nessa estação que foi iniciada e que foi paralisada pelo atual governo. Então ia ali para sair de Boqueirão, ia para Soledade, depois ia para São Vicente de Seridó, e ia entrando por todo o Curimataú, até chegar a Araruna, que já está numa fase de transição entre o Brejo e o Curimataú, até chegar a Araruna e Cacimba de Dentro. E observe, de Araruna e Cacimba de Dentro, com esses dois troncos, esses dois ramais, nós poderíamos tranquilamente absorver e pegar água para Solânia, para Bananeiras, para essa parte do Brejo hoje que está numa situação calamitosa sem água. Essa obra era para estar pronta. Nós fizemos mais, né? Eu autorizei a comprar os canos, os tubos, para que ficasse mais barato. Nós compramos todos os tubos. Pode passar ali em Soledade, tem lá um monte de tubo, pode passar em São Vicente de Seridó, em Sossego, vai passando em Cubati, vai passando, os tubos estão lá, né? Ou seja, para poder acelerar e tornar mais barato, porque comprando diretamente os tubos, nós economizamos, não só o preço baixou, como economizamos também os 25% de BDI que uma empresa que porventura ganha uma obra dessa compra para os materiais que ela vai adquirindo, ou seja, e para acelerar, né? Tudo certo, dinheiro em caixa e ao mesmo tempo os tubos comprados e o atual governo parou, ou seja, ele traiu o povo do Curimataú ao não permitir que o povo hoje já estivesse com as águas do São Francisco. Nós transformamos o São Francisco numa estratégia, sabe, extraordinária de fazer com que todo o estado ele pudesse ter segurança hídrica a partir da transposição de São Francisco que o nosso querido presidente Lula teve a coragem e a determinação de fazer, né? Então, essa Transparaíba é a grande obra. Na minha cabeça, né, ao ficar no governo, para garantir a continuidade do projeto, era o seguinte, era a gente em 2 anos concluir a Transparaíba inteira, né, e aí o Estado pegar o recurso, porque o Estado estava organizado, superavitário, enxuto, o Estado pegar o recurso e começar a fazer o terceiro eixo da transposição de São Francisco, que é lá no Vale do Piancó, entrando pela Açude de Condado e pelo Rio Piancó todo, né? E se o governo fosse hostil à Paraíba, como eu peguei um governo hostil, que foi Temer, né, tirando os dinheiros e eu sustentando, não paramos uma obra sequer. O atual governo parou tudo. Essa coisa de você perceber a Paraíba, sabe, como o que é possível fazer, sinceramente me frustra muito, me dói muito, porque, sabe, não havia razão para um tratamento tão duro contra o povo, né? Tão duro. O povo da Paraíba sofreu muito tempo, sabe, sem ser prioridade nas políticas públicas, nos investimentos. E aí, quando chega 2011, que a gente entra no governo, nós começamos a mudar isso, rapaz, investindo, tratando aquela pequenininha cidade Cochichola, sabe, lá no Cariri. Aí Cochichola ganhou a adutora, Cochichola ganhou uma estrada de mais de 20 milhões, né? Ou seja, ganhou uma escola e por aí foi, Santo André, as cidades todas tiveram investimento, né, de acordo com as prioridades que elas apresentavam. E é por isso que a Paraíba cresceu tanto, né? Então, quando você percebe uma obra dessa como a Transparaíba, o sistema adotou Transparaíba parado e a turma roubando os canos, os tubos, é lamentável tudo isso. Isso é um sinal de desrespeito profundo ao povo da Paraíba. Mas a Transparaíba é uma necessidade, será retomada assim, com um governo decente, que não traia. Nós vamos retomar a obra e vamos fazer essa obra, porque meu sonho, o nosso sonho, ele vai ser realidade sim. A Paraíba inteira vai tomar água de São Francisco. Podem ficar certos disso. O Rômulo Antônio,
Como serão os buracos da sua peneira depois que chegar ao Senado? Largos ou estreitos? Rômulo, meu irmão, serão estreitos. A vida nos ensina a ser mais seletivos, né? Eu, particularmente, eu posso dizer que eu tenho uma experiência de vida que eu achei que jamais passaria, né? Porque eu nunca fui de pensar nas coisas primeiro para mim, eu nunca fui disso, né? Eu saí para disputar 2010, todo mundo dizendo, não saia não, vai deixar 3 anos de mandato de prefeito, a prefeitura super bem, de João Pessoa. E eu disse, não, mas eu tenho que representar, eu tenho que construir um projeto, né? Eu tenho que representar e construir essa alternativa para a população diferenciada e vou fazer isso, né? Vou sair, se perder, perdeu, mas eu disputei. Se ganhar, nós vamos construir. Pois bem, e ao mesmo tempo em 2018 disse, não vou ser candidato não, vou conduzir o processo todo, vou ficar no governo, vou ficar sem mandato, mas nenhum problema. Para mim, a política não só se faz com mandato, a política está aqui dentro, né, da cabeça, do pensamento, da vontade e da compreensão da vida, das coisas, né? E todo mundo sabe, né, que não é assim com a maioria dos outros. Todo mundo sabe que os outros pensam, ou uma grande parte dos outros, não são todos, evidentemente, mas pensam primeiro no seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem esse ditado? Pois bem, é basicamente isso, né? E ao longo dessa caminhada a gente vai também endurecendo o couro, né, das costas, a gente vai percebendo que é preciso ser mais seletivo e tal, mas ao mesmo tempo ser mais determinado e ser mais generoso com quem precisa da nossa generosidade, compreendeu? É um exercício, né? Eu acho que a vida sempre é um exercício, e creio que essa generosidade e essa determinação devem sempre andar juntas, mas essa peneira ela vai ser mais estreita para que oportunistas não se aproveitem, né? É claro que não dá para você impedir tudo isso, não é bem assim, mas eu penso que é possível restringir mais para que a gente possa funcionar melhor, né? Ajudar mais quem mais precisa, para que a gente possa fazer a melhor política, né? Principalmente numa ordem crescente para os esquecidos e depois para toda a sociedade. Mas para isso eu preciso de uma seletividade maior, exatamente porque por conta de tudo aquilo que armaram contra mim, de tudo aquilo que, sabe, tentaram me destruir, né, com mentiras, com acusações falsas, com armações, né? Armações. É muito sério tudo isso. E que o Brasil viu com outras pessoas também, né? Então, eu creio, Rômulo, que essa seletividade vai me fazer funcionar melhor. Eu penso assim. E, finalmente, João Anderson Souza. Ricardo, sabemos que ainda estamos em pandemia, infelizmente. Mas o que não pode faltar no seu domingo de lazer? João Anderson, o que não pode faltar no meu domingo de lazer é música. Música, meu amigo. Eu funciono com música. Eu tenho, assim, eu curto muita coisa, né? Quer dizer, eu estou sempre aí meio que pesquisando, mas também colhendo muita coisa de uma época que a música era mais poderosa, mexia mais com as pessoas, digamos assim, porque elas tratavam mais do mundo real, né? Então eu tenho eu sou fã de Chico César, eu acho Chico um extraordinário poeta, né? Um cara que é um militante da vida, né? Da vida, é um cara que está ali, ele não perde a sua postura, a sua posição, ele tem posição, né? Como todo mundo, no meu entender, deveria ter, né? Ele tem posição, e ao mesmo tempo transforma isso em poesia, né? O que é belo, o que é muito importante, alimenta a alma, né? Eu gosto muito de Beto Guedes, eu trouxe Beto Guedes aqui, acho que 2 ou 3 vezes, né? Eu trouxe Belchior, que acho fantástico, né? Belchior é um crânio. Eu trouxe Belchior para a inauguração, eu era prefeito, para a inauguração
da iluminação do acesso oeste, para você ter ideia. Acho que 2007, né? O show foi começar quase meia-noite, mas todo mundo lá, tal, e Belchior. Eu adoro Belchior. Meu sonho, eu falei com o Lau Siqueira, que era secretário de Educação, eu sabia que Belchior estava morando ali pelo Rio Grande do Sul, tal, e nós começamos a catar Belchior. Isso em 2017, para convencê-lo a vir para uma apresentação com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Esse era o nosso sonho. Não foi possível, porque a gente procurou e ficou mantendo contatos. Eu iria pessoalmente para tentar convencê-lo, né? Mas não foi possível. Então foi uma pena enorme. Mais ou menos o que aconteceu com o Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, uma honra enorme para nós aqui da Paraíba, para o governo, né, que eu comandava. Geraldo Vandré fazia 50 anos que não se apresentava. Imagina um ícone, um cara que entrou para a história, um cara cheio de mistério ao redor dele, um cara que saiu daqui do Brasil no dia 12 de dezembro de 1969, com a AI-5. Quando foi decretado, ele pulou fora, foi embora né? E depois voltou e teve uma coisa toda conturbada. E ele tinha dito que não se apresentaria mais. E ele esteve aqui no Cine Aruanda, no Festival Aruanda. E eu recebi o pessoal do Aruanda lá na Granja. Né? E Geraldo Vandré foi. E aí começamos a conversar e ele disse que ventilou, né? E eu disse, rapaz, por que não fazer algo aqui? Ele disse, não, eu quero fazer algo sinfônico, tal. Eu digo, não tem problema, faça que a gente... E fizemos, né? Um show, 2 shows, na verdade, né? Antológico aqui, fez gente de todo o Brasil, né? Para assistir. A gente fez na sala Maestro José Siqueira, que é a sala da orquestra, né? E veio ele e a Beatriz, que é uma pianista que está radicada hoje nos Estados Unidos, mas foi um êxtase, né? Enfim, eu queria fazer isso com Belchior e orquestra, né? Como fizemos com Zélia Duncan, que eu adoro Zélia Duncan eu acho fantástica, né? Fizemos com o próprio Chico César, com Cátia de França, com Zé Ramalho. Fizemos uma rodada aqui com os artistas aqui da Paraíba, né, com a orquestra, que era todo dia 5 de agosto, dia do aniversário de João Pessoa e da Paraíba, a Orquestra Sinfônica brindava o seu povo com um artista convidado e aí a gente fazia história, né? Fazia história. E isso fazia parte desse universo. Então, essa turma assim que faz arte, faz da música arte, né? Ou faz arte através da música, eu tenho assim eu acompanho muita gente, eu gosto muito de Bob Dylan, gosto muito, sempre gostei e continuo gostando, né? Porque não é porque as músicas tenham muitos anos que elas deixam de existir ou de serem belas, né? A mensagem está ali presente, né? Neil Young, gosto muito, enfim. O que não pode faltar no domingo é essa turma aí. Eu estou no domingo e praticamente uma boa parte dos dias, ou das folgas dos dias, eu estou sempre em companhia dessa moçada toda, Chico Buarque, Caetano, né? Enfim, é muita gente para falar, mas eu dei aqui uma pincelada, mas vai por aí, né? Milton Nascimento, a turma de Minas, acho que em 2019, eu saí daqui e fui bater em Minas para ver um show lá do 14 Bis, de Beto Guedes. Tinha uma outra banda de lá, um outro cara de lá, que eu não lembro, mas assim, eu adoro lá o Clube da Esquina, eu adoro aquela poesia vinda das Minas Gerais, é muito bom. Então, que não pode faltar, às vezes falta até uma bebidinha, mas não pode faltar a música. Né? Se tiver uma bebidinha é melhor, né? Se tiver uma caipirosca, se tiver algo assim, aí melhora o conteúdo dessas coisas, porque também se você não tomar cuidado com a cabeça, amigo velho, você vive num estresse, numa pressão tão grande que você pira, né? Que você sai de banda, né? Então você tem que dar uma equilibrada, né?
E eu faço isso, mesmo na pandemia, estou fazendo isso, geralmente muito para dentro de casa, né? Com os meninos, com a Amanda, com o Henrique, quando está comigo, José, Sofia, a gente fica meio que fazendo aí uma brincadeira, mas sempre com música, né? Todo mundo gosta de música. Ainda bem, serve para melhorar a cabeça, né? Bom, é isso, pessoal. Um beijo grande, até a próxima.